espirituais que a intuíram para vir, né, nessa tarde conosco, para que possamos ouvi-la. Vamos aproveitar as sementinhas que ela vai jogar na nossa terra na tarde de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quem está em casa, que Deus abençoe a todos vocês, que ilumine, né, o coração de cada um. As sementinhas serão lançadas no coração, no nosso coração, né? Essa parábola disse, estudiosos, né? Como diz a minha antiga chefe, estudiosos dizem, quando ela não sabia a fonte, né? Aí ela dizia estudiosos dizem. Então, estudiosos dizem, aliás, falando estudiosos dizem, lendo essa página, né? Quase que eu falei, não vou falar não, gente. Não vou falar não, hoje eu não vou falar não. Dona Ivone pegou firme ali, falei, Jesus, logo no meu dia, que essa é página, Jesus. Mas a gente vem, né? E o meu trabalho aqui é um trabalho prazeroso, vou dizer para vocês que é um trabalho prazeroso, falar de Jesus, falar de parábola de semeador, que é o nosso coração. E é uma parábola que, como eu acabei de dizer, que estudiosos dizem que é uma das parábolas mais faladas pelo Cristo. Tanto que Mateus anotou, Marcos anotou e Lucas anotou. Então, assim, quando os mais de um apóstolo anota, é porque foram ditos assim mesmo várias vezes. E dizem que foram várias vezes. Porque meu trabalho é prazeroso, porque eu vou falar de Jesus, e por que é árduo? É árduo porque eu vou dizer para vocês. Brilhe o vosso coração. Mas a minha vozinha diz lá dentro, brilhe também o vosso coração. Eu abençoo vocês com a palavra e ao mesmo tempo a palavra me abençoa. Eu digo, acredite em sua evolução. E a vozinha me diz lá, acredite você também na sua evolução. Eu sempre dizia para as minhas professoras, as professoras que trabalhavam na escola, né, quando eu era diretora, que quando elas evangelizassem uma criança, elas estariam fazendo um trabalho de caridade para o universo. Por quê? Elas ensinavam a criança a ler e escrever, né, o primeiro passo de tudo. E depois elas não iriam ver o que ele se tornou. Agora sim, né, porque tem internet, tem isso, tem aquilo, mas naquele tempo não tinha as mídias. Então a gente não ia saber o que a criança se tornou depois de grande. Se ele deu prosseguimento àquela alfabetização, se ele continuou na vida acadêmica ou não, o que ele deu, né? A gente diz, né? O que fulano deu depois de adulto. Não importava, porque o que importava era a alfabetização com amor. Era fazer o trabalho. Assim a semente, Edinha falou, né? Que essas sementinhas possam crescer, né? E eu coloquei aqui, Edinha, que essas sementes possam crescer e germinar. Então, não importa se nós vamos continuar juntos, eu quero continuar junto com vocês, né? Já decidi isso. Mas não importa se nós vamos desencarnar hoje ou amanhã. Não importa se vamos tomar um outro caminho, se a Andréia vai morar com a filhinha dela de repente no sul, não importa, né, o que vai acontecer, mas o que há de acontecer é essas sementes guardadas no nosso coração. E cada um de nós temos a responsabilidade
de fazer com que elas cresçam e germinem, assim como a alfabetização, né? E eu trago também novamente um trabalho, com licença, Dona Ivone, nessa mensagem, né? Com licença a todos vocês de trazer um exemplo pessoal, mas eu trago novamente um trabalho que, na mesma alfabetização, a gente fazia um trabalho na escola, que era um trabalho que deu muito certo e ajudou muitas crianças a ler e escrever. A gente dividia as turmas eram turmas de três turmas de alfabetização, geralmente, todos os anos. E todas as turmas tinham 30 alunos. Talvez eu já tenha até contado isso aqui, mas que eu acho isso muito importante. A gente pegava 10 alunos, colocava com a professora A. 10 alunos da turma 1102 vai estudar com a professora A. Pegava 10 alunos da turma 1101 e colocava com a professora B. Pegava mais outros 10 alunos e colocava com a professora C. E assim a gente ia dividindo. Cada professora tinha 10 alunos diferentes. Da turma 101, da turma 102, da turma 103. E cada aluno tinha a oportunidade de aprender a escrever, a ler o conteúdo do dia com 3 professoras diferentes. Então, o que uma professora não conseguia ensinar, a outra professora às vezes conseguia. O que uma e duas não conseguia, às vezes a terceira professora conseguia. Então, eles aprendiam o mesmo conteúdo de 3 maneiras diferentes. Ninguém ensina da mesma maneira. Então, eles tinham 3 oportunidades diferentes. E deu muito certo. Foi um dos pilares, né, para a gente conseguir o sucesso na escola, na alfabetização. Deu certo demais. E aí, eu lembro, olha só, né, a mitideza. Eu vejo Jesus, estudando Jesus, eu vejo Jesus ensinando de várias maneiras diferentes. Eu nos vejo, né, tanto agora quanto naquela época, como almas pequeninas, sedentas de alfabetização, de aprendermos a lei do amor, que é o que Jesus veio nos ensinar. Jesus nos ensinava com Ele mesmo, com seus gestos, com suas atitudes. Jesus nos ensinava Ele com os outros, a maneira dele lidar com os outros, e a maneira diferente que ele lidava com cada um, para atingir cada um. Se fosse pastor, ele falava de ovelha, falava, né? Se fosse dona de casa, ele falava dos problemas da casa. E se fosse, né, os fariseus, ele falava a maneira que os fariseus ou outros entendiam. E as parábolas eram uma maneira que ele usava muito, né? Por quê? Era uma maneira que a gente, pequenininho, ia entendendo. Pelo menos a gente conseguia aprender, né? Nós conseguíamos, né? E nós conseguimos ainda hoje. Que eu vejo a gente naquela época de Jesus. Aprender pelos símbolos. Ele dava os símbolos, né? Na situação, né? Quando ele fala da semente, ele fala que a semente são os ensinamentos. E o solo é o nosso coração, não é? As sementes são os ensinamentos, as leis, né? As leis de Deus, nosso Pai.
toda a lei de amor. E o solo é o nosso coração. Ele ensina, né, de uma maneira, olha, como se juntássemos, né? Vamos até lá, né? Ele junta a gente e fala assim: meus filhos, meus pequeninos, olha, o reino dos céus é igual um semeador que saiu a semear. Parte da semente caiu no solo duro. Mas aí a gente fica pensando, esse semeador saiu a semear. Mas esse semeador, ele era o quê? Displicente? O que esse semeador era? Ele saiu com o saco furado? Porque quando a gente pensa em semente, em semear, a gente vai pensar o quê? Num solo. Nenhum semeador sai para semear na beira do caminho. Ainda mais que são sementes preciosas. Então a gente tem que pensar no solo. O solo requer o quê? Cuidados. Foi cavado, revirado, né? Afofado, regado, para receber a semente. Mas, como Jesus disse que houve semente que caíram na beira da estrada, a gente vai andar um pouquinho para frente, no nosso capítulo mesmo, né? E vamos pensar. Kardec colocou a parábola do semeador dentro do capítulo, um capítulo que eu acho de grande esperança para todos nós. É um capítulo esperançoso, porque é um capítulo que Jesus diz: eu acredito em vocês. Eu acredito na luz que há em cada um de vocês. Eu acredito no coração de vocês, nesse solo onde há de germinar as sementes. Porque Jesus diz, no finalzinho do Sermão do Monte: sede perfeitos. Sede perfeitos como Deus nosso Pai. Sede perfeitos. Ora, Jesus, a exemplo do semeador, não era um semeador displicente. Se Jesus disse a cada um de nós: sede perfeito, nós seremos perfeitos. Nós seremos perfeitos. Nós temos essa capacidade de nos aperfeiçoar em tudo que nós temos. Jesus disse pra gente: meu filhinho, vem cá, sede perfeito. Se errar, levante. Se temer, encha-se de coragem. Se calar diante dos mais fortes, aparentemente, e não poder falar em meu nome, fica recluso, pensa, e depois volte e fale e ergue todos esses ensinamentos que eu estou dando a vocês. Jesus disse isso a cada um de nós, gente. E ele não estava jogando semente no chão. Eu senti isso quando eu li essa passagem. Neste momento, eu senti: nossa, Jesus acredita em mim. Quando já a gente diz: brilhe a vossa luz, a luz está dentro de nós. E não é necessário muito esforço
para nos tornarmos um solo capaz de germinarmos e de fornecermos até 100, né? E aí eu disse que eu ia caminhar um pouquinho para a gente ver a questão do sede perfeito. Ele disse, sede perfeito. Por quê? Nós enfrentamos a situação de Moisés, na primeira revelação. Gente, não foi fácil nos livrarmos do Egito, da escravidão do Egito. E Deus coloca Moisés como nosso líder e diz, vai lá e tira o povo do Egito. Tirem meus filhos daquela escravidão. Faça com que o faraó entenda que terminou esta fase, terminou este momento. Eles precisam acreditar em mim. É isso que Deus estava falando para a gente. Eles precisam saber que eu sou o pai deles. Eu sou o Deus único. E que vou auxiliá-los em tudo que eles necessitarem para a evolução. Então foi aquela situação toda, aquelas pragas do Egito, aquela situação caótica, mas tirou. Acabou aquilo, nós vencemos. Nós vencemos. Acabou aquele sofrimento. Acabou, deve ter obra até inacabada lá, porque acabou aquele negócio de carregar aquelas pedras, aquela situação toda, acabou. Jesus vem até nós, né? Ele mesmo. E ele nos ensina, né, várias situações de vencermos a nós mesmos. Ele nos dá o caminho da transformação, gente. Ele nos mostra, ele não fala, sede perfeito e não nos deixa. Ele dá o caminho. Ele aprofunda os ensinos até nós almas. E ele mostra como é possível a mudança. Ele diz, pega aquelas leis todas de Moisés, ele dá prosseguimento, fazendo um resumo. Amai a Deus, vosso Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porém, a exemplo de cursinho, volto eu novamente com a profissão de ensinar, ele deu o bizu. Não tem? A gente não faz cursinho para passar em concurso e os professores não dão o bizu? Nossos filhos não estudam e o professor dá o bizu? Jesus disse, mas amai também os vossos inimigos. Não amai somente aqueles que vos fazem bem, aqueles que bem vos tratam. Amai também aqueles que te maltratam, que te perseguem. Porque senão você vai fazer tudo igual aos outros. Eu quero que você evolua, eu quero que você seja perfeito. Então amai ao vosso próximo, mas não esqueçam daqueles que vos maltratem. Amai a eles também. Então Jesus, ele nos mostra a caminhada. E ele nos dá já a luz como determinação. Determinação. Jesus, ele não joga a semente no caminho. Ele joga no solo, porque ele já fala com a gente, mostrando que nós somos capazes de fazer aquela semente germinar. Então ele diz, amai o próximo, mas amai também aquele que vos persegue, meu filho. Faz diferente, porque quem faz diferente tem resultado diferente. Se você amar só aqueles que te tratam bem, só aqueles que te acariciam, se beijar só as mãos que te abençoam, o que você está fazendo de diferente? Amai o difícil,
Amai aquele que te persegue, porque tanto você quanto ele são filhos de Deus, nosso Pai. Só que cada um está numa caminhada diferente. Então, Jesus vem nos dar esses bisus, gente. Ele fala pra gente que nós precisamos ter fé em Deus. E nós precisamos realmente, gente, termos muita fé em Deus, acreditar nesse Pai maravilhoso. Ele cuida da gente. Deus sabe de cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós precisa. Às vezes, a gente está com a mão no troféu. Ele vai e pega, meu filho, por enquanto não. Nesse momento você não vai receber isso. É quando você amadurecer um pouco mais. Ele diz também, né, que nós devemos sermos benevolentes. Benevolente com todos, independente de raça, de crença, que devemos respeitar as convicções religiosas, não amaldiçoar ninguém. Está dentro desse capítulo, sede perfeito, quando ele fala do homem de bem. Kardec, muito bem orientado, né, pelo Espírito da Verdade, coloca o homem de bem, o bom espírita, né? Não sei se é o bom espírito, se é o verdadeiro espírito, mas ele coloca o bom espírita. O espírita, quem é? É o da terceira revelação. É aquele que vai entender as leis de Moisés, vai compreender as leis de Jesus, que a gente compreende, né? Que na verdade são as mesmas leis, que são imutáveis, que são as leis de Deus, né? E vamos dando prosseguimento ao nosso avanço. Porque, novamente, a doutrina espírita nos diz: amai a Deus, vosso Pai. Não tem os 5 princípios básicos da doutrina? Tem os 5. Né? Moisés tinha os 10 mandamentos, Jesus colocou os 2, a doutrina espírita, a terceira revelação, que vem também falar que Jesus nos disse: sede perfeito, vocês são capazes, vocês vão vencer, vocês venceram o deserto, vocês caminharam, vocês sofreram, vocês estiveram com Jesus, erraram, apedrejaram, negaram, mas vocês se levantaram, foram para o plano espiritual, refizeram a caminhada e hoje vocês estão aqui, na casa de Abigail. Na terceira revelação, gente, que torna a nos dizer: Deus é Pai soberanamente bom e justo. Deus sabe de todas as nossas necessidades, tudo que a gente precisa. Ele sabe de tudo. Deus conhece a cada um de nós como pelo nome. A Gracinha pelo a Gracinha e não sei o quê. Tanto Deus conhece, como tem os nossos guias, nossos mentores, os espíritos da casa Abigail, o Pedro, estão tudo muito perto da gente. Eles não estão lá, não, eles estão cá. Eles estão cá, Abigail, Paulo, Estevão, eles estão cá. Eles não estão lá. E eles sabem, eles levam notícia. Sabe Sueli, aquela maluca por trabalho, que só vivia enfurnada no trabalho, agora ela está direitinha lá no Abigail, está trabalhando direitinho, está no passe de cura. Eles levam nossas notícias. Sabe Janete? Janete já podia ter ido, mas a gente está prolongando a vida de Janete, porque Janete precisa estar lá, trabalhando. Eles levam notícias. Gente, os nossos mentores, pensem nos mentores de vocês, nos nossos mentores, nos nossos anjos guardiões, eles vivem junto de nós, junto de nós. É isso que a terceira revelação
vem nos trazer, preparando mais ainda o nosso solo. A gente, através da doutrina espírita, a gente consegue alcançar mais que é Deus. Entendemos, não entendemos mais através da doutrina espírita? A gente sabe que tem muitas moradas na casa do meu Pai. Aos pouquinhos, através dos estudos, através das palestras, a gente já captou, já entendemos de onde viemos e para onde vamos. Nós temos a oportunidade de nos comunicar com os espíritos, com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjo guardião, com os espíritos familiares que moram dentro da nossa casa, junto com a gente, estão lá nos ajudando, nos apoiando. Tira daqui, lanche ali, cuidado. Estão lá. Eu acho que o outro é reencarnação. Se eu esqueci, alguém me lembra, porque eu anotei, mas quando eu anoto tudo, mas na hora eu olho, não acho nada. É reencarnação. E o último, existência e sobrevivência da alma. Pluralidade das existências, né? Que está dentro da reencarnação. Então, nós estamos. Então, Jesus mostrou, lançou a semente, falou que somos capazes, deu o caminho, seja benevolente, amai o próximo, deu o caminho, mandou o Consolador prometido para a gente entender o caminho, para a gente entender esse caminho. E outra coisa, não nos deixou sozinho. O Consolador é para a gente ter essa ideia de que nós não estamos sozinhos, nem aqui, nem lá, nem cá, nem lá, nem lugar nenhum, jamais estaremos sozinhos. Uma pleiade de espíritos nos auxiliam, nos amparam, nos fortalece, nos faz voltar a caminhada. Muitos espíritos estão aqui na nossa casa, ajudando a cada um de nós. E muitos espíritos estão aqui protegendo-nos, fortalecendo-nos. As parábolas, elas vinham sempre, Sueli, mas é tudo flores? Não, não são flores. A gente sabe. O Consolador prometido já nos disse. Os que estão com a gente na nossa casa são os mais difíceis. Mas sem eles, nós não vamos a lugar nenhum. Porque senão eles nasceram em outro país. Mas se estão dentro da nossa casa, eles também são o caminho. Nós passamos pela primeira revelação, nós estamos na terceira revelação. Eu anotei: existência de Deus, né? Amor a Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade das existências, que é junto, comunicabilidade dos espíritos, que a pessoa está na terceira revelação e às vezes não acredita o que o espírito está falando. Gente, e a pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso é para nos ajudar. Tudo isso é para fazer a gente crescer. É para fazer a gente vencer. É para fazer com que o nosso solo seja um solo fértil. A gente sabe que a semente que caiu na estrada é o tipo de solo que ouve a palavra de Jesus, né? Fica ali na superfície e vindo as aves, acha lá as sementes e come. O solo. O solo pedregoso é aquele que já vem ela, tá? Mesma coisa. Aí a gente já sabe. O solo do espinheiro, a semente chega a germinar, mas aí vem a vaidade, o orgulho, que é muito ruim na nossa vida, que nos atrapalham a evoluir. Aí abafa. Porém, né, em terra fértil, graças a Deus, a outra vem cair, né? Então,
até de 100 por uma consegue produzir. Uns conseguem 100, outros conseguem 70, outros conseguem 30. Aí tá falando com a gente, né? Tipo, quem tá conseguindo 30 é assim, eu vou, mas não vou me matar não. Tá pensando que eu vou me matar? Não vou me matar não. Eu vou, mas vou fazer o meu básico, né? Meu mais ou menos, meu meia boca, porque eu não vou me matar não. A semente está ali, mas está 30%. Está 30%. O 70% eu vou fazer, mas eu quero que seja assim, né? Eu quero que seja assim. Marrom. Se for azul, se for vermelho, se for amarelo, não quero marrom. 70%. Agora, quem consegue renunciar, porque eu volto lá, ser indulgente, ter abnegação, devotamento e muita renúncia. Isso está no ser de perfeito, está no homem de bem, está no verdadeiro espírita, está no verdadeiro cristão, está em quem está na casa espírita. Temos que renunciar. Falas, gosto, opiniões, né? Vamos errar? Vamos. Eu, às vezes, eu saio de casa e falo assim, hoje eu não vou falar nada. Ai, meu Deus, eu não vou dar opinião de nada, eu não vou falar nada. Sou a primeira a abrir a boca. Aí quando termina, acaba tudo, quando eu chego em casa, meu Deus do céu, para que eu falei, Senhor? Era para ficar quieta. Gente, os espíritos bons não saem de perto da gente, ainda mais desse jeito. Quando a gente erra e cai em si e quer acertar, eles não nos abandonam, não. Eles estão ali, ó, fofando a semente. Aí, eles mesmos pensam, da próxima vez ela acerta. Da próxima vez ela acerta. Não vamos abandonar, não. Então é assim mesmo, né? Nós precisamos imitar a Deus. Jesus que mandou. Sede perfeito como Deus está no céu. Claro que não é ao pé da letra, né? A gente ser Deus. Se bem que Jesus disse, vós sois deuses, né? Mas nós precisamos imitar a Deus. O que Deus faz com a gente? Deus bota a gente de castigo? Deus milhares estudiosos dizem que vai acabar a água potável, mas aí, a gente está aí. Eu estou com 75, tem água potável. Deus deixa a gente sem água? Quem deixa é a SEDAI, é o homem. 1 ou 2, mas também Deus vai lá, cutuca, porque os filhos dele têm que ter água. Deus deixa a gente sem sol? E a gente merece? Às vezes não. Deus nos dá tudo sem a gente merecer. Então por que a gente vai ficar limitando o irmão de caminhada? Fulano não merece não, está merecendo não. Quem somos nós? Nós temos que aprender a imitar a Deus, né? Deus nos perdoa incessantemente, nos dá tudo sem a gente merecer, nos protege dos males que podem acontecer, nos oferece os males para que a gente se comporte melhor, né? Não erre muito, deixa a gente lá quietinho numa reencarnação ou em outra. Então nós devemos agir assim com os nossos semelhantes. É por isso que Jesus disse, sede bom, sede compreensivo, sede amigo, sede atencioso. Jesus fez tudo isso com os apóstolos. Tudo isso com os apóstolos e com os outros. Tinha lá o maluco da política, né? Judas. Tinha o Pedro, que queria resolver tudo na pancada. Tinha um outro que era lerdinho, né? Tinha vários casos dos apóstolos. Jesus tinha paciência, gente. Vinha, né? Esse dia eu estava vendo um filme e
sobre Jesus, que a televisão de casa está viciada. A gente já liga negócio de Jesus, de palestra, uma graça. Aí a gente acaba vendo. Então eu estava vendo um filme, Jesus foi até Pedro, abraçou ele, aí Pedro, que houve? Aí eles, Pedro, é para que a gente possa se aproximar. Gente, mas aquela passagem, eu achei tão sutil do autor colocar, sabe? Calma, Pedro, é só para a gente se aproximar, me dá aqui um abraço, já querendo, né? Calma, é para a gente se aproximar, para a gente estar juntos, calma, né? Então, era assim, mesmo aos nossos olhos, a gente dizendo, né, que ele não merece, a gente não pode perder a oportunidade, né, de acreditar no outro e acreditar também em nós. Precisamos fazer brilhar a nossa luz. Temos dificuldade? Temos, mas vamos vencer. Já vencemos a primeira revelação, vencemos a segunda, estamos na terceira, gente. Nós estamos no melhor momento. Quem disse isso foi Maria Dolores. No melhor momento de nos melhorar em tudo que precisamos. Estamos no melhor momento, né? E aí a gente vê, a gente nasceu no Brasil, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos a oportunidade de sermos espíritos. Aqui, a maioria, aqui, né? O marido é espírita, o filho é espírita, o marido acredita, né? O filho, a filha. Nós estamos apoiados. Nós não estamos sozinhos. E a gente sente que estamos em família. Nós estamos em família. Eu não consigo ver Lídia senão como uma irmã. Olha, um tempo que eu conheço Lídia, as crianças dela é pequenininha, ela é minha irmã. Mesmo que ela não queira, mas ela é. Porque eu quero imitar Jesus. Eu quero imitar a Deus. Nesse mesmo filme, é um rapaz que cortava lá, ele era um guerreiro, né? Cortava a cabeça de cristão, exemplo de Paulo. E ele vai procurar, o pessoal diz que Jesus ressuscitou, e ele vai procurar Jesus. Acho que é Ressurreição o nome do filme. Ele vai procurar Jesus. Aí ele suborna, né, as pessoas que ele tem que procurar, porque o governador, ele quer o corpo de Jesus, que ele tem que mostrar aos fariseus que Jesus morreu e que Jesus não ressuscitou. Então eles têm que provar isso. Mas acontece tudo ao contrário, né? E ele vai procurando, aí quer saber onde os apóstolos se reuniam depois, começa a pegar os apóstolos para interrogar, pega Maria Madalena, e aí tem eu acho que é Levi, que ele pergunta assim, mas onde estão os que acreditam em Jesus? Aí Levi dá aquele sorriso gostoso e diz, em toda parte. E as sementes espalhadas pelo mundo, em toda parte. Então, nós temos que acreditar que dias melhores virão, que nós somos escolhidos, nós somos os trabalhadores de última hora, não é isso? Nós somos os escolhidos. Gente, a semente foi jogada em terra fértil, sim. A maioria das sementes estão jogadas em terra fértil. Porém, Jesus dá esse exemplo das sementes caídas no caminho, das sementes caídas no solo pedregoso, na semente caída nos espinheiros, para que a gente tenha a ideia de que todos têm oportunidade. Todos têm essa oportunidade de receber a semente, de ser abençoado, todos, igualmente. A semente é lançada igualmente. No caminho, o semeador não era displicente. No caminho, no pedregoso,
no espinheiro e na terra fértil. E na terra fértil, várias sementes. Semente de 30, semente de 70, e nesse meio aí devia ter outras. Vários tipos de sementes. Oportunidade igual para todos. Todos estão na caminhada e todos merecem fazer com que brilhe a vossa luz. Vendo esses dias uma palestra, me inspirou para terminar. Eu não achei aqui, eu não achei no livro, mas eu li bastante, eu vou contar para vocês. Para terminarmos essas palavrinhas que nós falamos hoje. Que essas sementes cresçam, gente. Vamos imitar Deus, vamos imitar Jesus. Eu falei assim, não é do meu feitio não, mas vou relevar, hein? Vamos começar assim, vamos começar, né? Se fosse em outra época, olha, eu adoro essa frase. Se fosse em outra época, né? Adoro, porque isso aí, sede perfeito. É a verdade. Estamos melhorando, estamos nos modificando, estamos avançando, estamos crescendo. Essa frase é linda. Se fosse em outra época, fulano ia ver. Quer dizer, você cresceu, você avançou, você evoluiu, não é? Você, graças a Deus, não é mais o mesmo homem, não é mais a mesma pessoa. Então, é do livro Os Mensageiros e fala da prece de veneranda. Gente, eu gravei, eu guardei, marquei, mas cheguei aqui e não estava achando, mas eu sei. Estavam no salão, mensageiro tem aquele salão, né? O salão, eu vou chamar de salão celestial, né? Tem um salão onde todos se reúnem, e a veneranda, que é um espírito já bem evoluído, toma a palavra e começa a fazer uma prece. E ela vai, né, fazendo a prece, se emancipando, né, tornando-se cada vez mais etérea, mais pura. E o salão começa a se encher de um fluido que parecia flocos de neve. E eles caem, eles vão caindo, eles vão caindo. Em algumas pessoas, ele consegue penetrar. Em outras pessoas, ele cai, entra um pouquinho e logo perde o efeito. Em outras, é como se tivesse com o chapéu aberto. Em outras, o floco cai lá, cai cá, mas nada de atingir a pessoa. Então, quem faz o nosso solo somos nós. Quem acredita em nós, primeiramente, somos nós. Não nos esqueçamos que Deus nos aguarda. Mas Deus cria incessantemente. Então está na hora de crescermos e de deixar de dar trabalho a Deus e de ajudarmos a outros crescerem. Façamos brilhar a nossa luz. Avancemos um pouco mais. Façamos como Paulo de Tarso. Gente, quanto Paulo não andou para trás, porque no espírito não regride, mas ele demorou da passada. E Jesus esperava por ele. Mas houve um momento que ele deu a passada fundamental. Maria Madalena deu a passada dela fundamental. O orador de sábado nos trouxe Francisco de Assis, que deu a passada dele. Então nós estamos no caminho. Não nos esqueçamos, no melhor momento de melhorarmos em tudo que precisamos. Então, a crença em nós somos sagrados,
Nós somos filhinhos queridos de Deus. Nós somos irmãos carinhosos e amigos de Jesus. Nós somos companheiros de Pedro, de Paulo, de Abigail e de Estevão. Eles não nos abandonaram. Eles nos aguardam. Mas cabe a nós darmos os passos mais longo e preciso. Aquilo que a gente avançou, deixemos para trás. Aquilo que a gente viveu, deixemos para trás. Naquilo que nós erramos, Deus já nos perdoou. Deixamos para trás. E vamos caminhar fortes, resolutos, decididos. Vamos deixar a semente do amor plantada por Jesus, regada por essa doutrina de amor que tanto nos apoia e nos ajuda. Crescer, florescer e dar outros frutos. Somos coração de ouro, somos a terra do amor. Em nós está erguida a luz do amor em cada um de nós. Façamos brilhar a nossa luz. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, cuide de nosso coração, da nossa família, dos nossos amores, amores perto, amores longe. Cuide de cada um de nós. Sejamos luz, cada um, tá? Sejamos luz. Deixamos brilhar a nossa luz. Nós já somos. É que a gente fica abafando, porque a gente é tímido, né? Nós somos tímidos, então a gente fica segurando, né? Não deixa brilhar. Deixa brilhar essa luz. Somos sagrados, não esqueçam não, hein? Irmãozinhos queridos de Jesus e filhos amados de Deus, nosso Pai. Beijo, obrigada aí pela paciência de vocês.